O noticiário que saiu a respeito da Petrobras nos últimos dias, confesso que tem me deixado um pouco preocupado, né? E eu vou falar mais a respeito nesse vídeo, né? Antes de entrar nos detalhes do vídeo, já faço o convite para você se inscrever. Também convidei aqui o Alberto Amparo, que vai nos ajudar. O Alberto é nosso analista na Suno Research. Bom, o que saiu? Né? Ontem a Agência Estado soltou a seguinte notícia, que o senador Jean Paul Prates, que é senador pelo PT do Rio Grande do Norte, estaria sendo cotado para ser o novo presidente da Petrobras. Daí eu falei com algumas fontes que eu tenho no setor, falando que de fato é um senador que entende do setor, ele tem ligação com a indústria de energia eólica, e como senador chegou a ser relator de um projeto de lei para taxar as exportações do petróleo nacional, né? Bom, eu acho que aqui tem dois fatos que me deixam um pouco preocupado, né? Primeiro, que isso poderia ser interpretado como inicialmente uma afronta à lei das estatais, né? Eu peguei lá a lei das estatais, inclusive compartilhei no meu Instagram, compartilhei no meu Twitter, depois vocês procuram lá, é Thiago@Greis, né, no Twitter e no Instagram, Thiago sem H, e lá está escrito o seguinte na lei das estatais, que não pode participar do conselho ou da diretoria de uma empresa pública aquele que é titular de um mandato legislativo, mesmo que licenciado, e também não pode participar quem participou de uma estrutura decisória de um partido político nos últimos 36 meses, né? Então esse é o primeiro fato que me incomoda. Será que já vamos desafiar a lei das estatais no primeiro movimento do jogo de xadrez político aqui, né? E a segunda coisa que me incomoda é que a última vez que a gente fez esse experimento de botar pessoas ligadas a partidos políticos em cargos importantes dentro de uma estatal como a Petrobras, eu acho que todo mundo vai concordar que não foi uma experiência positiva para o Brasil, né? A última vez que a gente fez isso com a Petrobras, tivemos problemas nos investimentos que nós realizamos, né? Acho que a alocação de capital foi péssima, né? Tivemos que fazer impairment, ou seja, avaliar esses ativos a muito menos do que foi investido. Tivemos problemas de corrupção, é inegável, né? E também tivemos ali um problema de precificação dos combustíveis que levou, na hora que a gente soma esses três fatores, né? Vou repetir, alocação de capital, corrupção e subsídio no preço dos combustíveis, a maior dívida que uma empresa teve ou tinha no planeta. Talvez deve ter sido a maior dívida corporativa da história da humanidade. Ou seja, não foi um experimento muito inteligente que a gente realizou na Petrobras a última vez que a gente teve lideranças políticas em cargos. E não era de um único partido, tinha vários partidos políticos ali. Não acho que foi uma decisão inteligente. Certo, Alberto? Certo. Bom, se a gente para pensar, né, a Petrobras, o que ela contribui para o país em termos de pagamento de dividendos, né? Afinal, o Estado tem participação na Petrobras, pagamento de impostos. Se a gente, olhando para o histórico da Petrobras, né, por exemplo, obras superfaturadas, né, má alocação de capital, se a gente tiver, por exemplo, controle nos preços, há alguns desafios, né, assim, que trazem malefícios de longo prazo que, na minha opinião, eles têm um potencial muito maior de superarem os benefícios de curto prazo que você traz. Então, por exemplo, se a gente olha a Argentina, né? A Argentina ela tem controle de preços forte para o gás natural. A Argentina está sentada em cima de uma reserva gigantesca de gás natural, que é a Vaca Muerta, que não é explorada simplesmente porque quem vai colocar dinheiro e investir um capex, né, que é um custo global, se você tem controle de preços, né, por aqui que você, enfim, né, acho que o ideal para a Petrobras, né, é a gente focar em fazer uma empresa redondinha, né. Olha, por exemplo, agora, né, o quanto o governo não recebeu em termos de dividendos e impostos. Exatamente, né? Eu acredito que a função de um Estado, de um governo, é beneficiar, no final do dia, os seus cidadãos, e a Petrobras, bem administrada,
pode pagar bons dividendos, né? E assim o Estado beneficiar quem mais precisa, né? Foi isso que aconteceu. Se a gente for ver o quanto que a Petrobras e as outras estatais somadas pagaram de dividendos, foi mais ou menos os R$600 de auxílio que foi dado aí para quem mais precisava. Então, na minha opinião, a Petrobras deveria ter um foco, né, em fazer investimentos bem feitos, com uma lógica de retorno e não com uma lógica de poder, como a gente já viu no passado. Outra coisa que saiu no noticiário que também me deixou incomodado, tá certo que saiu en passant, né? Saiu de passagem, foi de fininho, não foi algo que chamou sequer a atenção da manchete, né? Mas que seria que a Petrobras poderia ou deveria, sob essa nova direção, ter um foco maior na transição energética, investindo em energias renováveis. Qual que é o problema aqui? Eu acho que ninguém é contra a transição energética. Eu brinco que é como a paz mundial. Ninguém é contra a paz mundial. O problema está nos detalhes, é ali que começa a dar disputas, né? E qual que é o problema da Petrobras investir em energias renováveis, né? É que ela não tem o expertise, né? E o que a gente viu é que a última vez que se usou a Petrobras para fazer investimentos fora daquilo que ela tem como um core, teve espaço para fazer alocações ruins, né? E no limite corrupção, né? Essa é a minha preocupação. Será que essa nova diretriz, investindo em energias renováveis, não serve apenas como uma bonita embalagem para dentro fazer erros, cometer erros que já foram cometidos no passado, né? Eu vou botar aqui com aspas, estouro de custo de obra, né? Que na verdade foi um estouro muito bem planejado. Confesso que essa é uma preocupação que eu tenho como acionista e como brasileiro, né? Mesmo você que não é acionista de Petrobras, indiretamente você é acionista também, né? Se você é um brasileiro, você tem uma pequena participação da Petrobras e a Petrobras saudável, ela paga dividendos e no final do dia esses dividendos poderiam ou dar mais benefícios aos brasileiros ou pelo menos reduzir a aceleração dos impostos cobrados no Brasil. E a gente tem até uns pontos, né, sobre energia renovável, de fato, né? Assim, todo mundo é a favor de você poluir menos o meio ambiente, né, de você ter um mundo mais sadio. Só que energia renovável ela não é um problema simples de simplesmente o que você precisa fazer é fazer um monte de gerador eólico ou coisa solar, porque você precisa construir linhas de transmissão, né, num país gigantesco, né, e ligar o local que venta ao lugar que faz sol ao país todo, né? Isso você precisa desmatar para você fazer as linhas de transmissão, né? Outro ponto, né, que combustíveis fósseis são essenciais, apesar de você ter alguns usos em que você pode substituir por energia renovável. Tem vários usos que vão estar com a gente por décadas e décadas, né? Por exemplo, para você fazer fertilizante, você não consegue fazer o nitrogen fixing, né? Fixar o nitrogênio de uma outra maneira que não utilizando combustíveis fósseis. Ou seja, a Petrobras ela pode ter muito sucesso por décadas focando no core business. Ela não precisa divergir, apesar de ter essa embalagem bonita. E lembrando que o Brasil tem crescido bastante a sua produção de energia eólica sem o envolvimento de estatais, né? E, na minha opinião, se o governo quer usar uma estatal para investir, né, poderia usar uma empresa que o governo é o principal acionista, que é a Eletrobras, que é muito bem administrada, né? O Wilson Ferreira Júnior, que foi CEO da Eletrobras e voltou mais recentemente, é um cara com um track record muito bom na indústria, foi presidente da CPFL muito tempo atrás, né? Então, me parece que o melhor veículo para investimento em energias renováveis seria a própria Eletrobras, que inclusive já é uma das maiores empresas do mundo de energias renováveis, já tem uma participação enorme em linhas de transmissão também, né? A maior empresa
em termos de quilômetros de linhas de transmissão, me parece que em vez de investir pela Petrobras, seria muito melhor, né, pelo track record, pela execução, pelo time que está lá, investir através da Eletrobras, que inclusive tem como maior acionista o mesmo da Petrobras, que é o governo, né? E os investidores, na minha opinião, já deram o seu recado, né, para o futuro governo que vier. Ontem, as ações da maior parte das empresas do Brasil se valorizou e uma das poucas que caíram foram das próprias estatais. Então, o mercado já está dando o recado que não concorda de seguir esse caminho, né? Essa notícia saiu, acho que ao longo do pregão, e as ações estavam numa queda expressiva. Essa é uma prática conhecida, né, de vazar através da imprensa alguns nomes possíveis, né? Isso vai acontecer ao longo dos próximos dias. Quem vai ser o ministro da Educação? Quem vai ser o ministro da Fazenda, da Economia? Não sei qual nome vão dar, ou se vão criar vários ministérios, já tem esse ruído também, né? Essa é uma prática comum e eu acho que este nome específico, né, eu acho que até mais por ser de partidos e por ter um questionamento se a indicação dele feriria a lei das estatais, até mais do que ele especificamente, mas o que tem por trás, gera um pouco de incômodo do mercado. E eu confesso que eu acho até que a oposição, que é muito forte na Câmara, muito forte no Senado, se bobear, estão adorando isso daí, porque é matéria-prima para já ter uma primeira crise de um governo que sequer começou. Eu, se tivesse envolvido com o governo eleito, tiraria esse nome e buscaria um nome de mercado, um executivo com experiência no setor, né? Talvez pegar alguém do próprio quadro da Petrobras, que eu tenho convicção que tem muita gente boa tecnicamente lá, repetir mais ou menos o que foi feito tanto no Banco do Brasil na última gestão, ou nessa atual gestão, né? Pega alguém do quadro com resultado, como já foi feito na Petrobras também no mandato anterior, pegar executivos com track record no setor. Essa é a minha opinião, eu acredito que isso é melhor para o país, ao invés de botar um político, botar um executivo. Em um minuto, você concorda comigo? Concordo. Eu acho que para matérias de jornal, por exemplo, você fazer energia renovável, você taxar a exportação de petróleo parece bom, mas no final das contas, se você olha exemplos que deram certo ao redor do mundo, né, a Petrobras é uma potência que a gente pode gerar muitos recursos para o nosso país, né, na forma de dividendos que vão para a União, na forma de impostos e que podem ser alocados onde a população precisa, né, para quem precisa, né? Então, pensando em fazer o melhor bem possível para a população brasileira no longo prazo, eu acho que uma empresa bem tocada é o ideal. E você, concorda com o nosso posicionamento? Você acha que é bom ter um executivo, né, uma pessoa com experiência, ou um político exercendo a presidência da Petrobras? Bota aqui nos comentários que eu quero saber. E lembrando também que estamos no começo da nossa Black Friday aqui na Suno, né? A Suno tem um departamento de análise muito robusto, o Alberto é um dos nossos analistas. Todas as nossas carteiras superam as médias de mercado, ou seja, quem é cliente da Suno ganha mais do que a média. Quem não é cliente da Suno provavelmente está tendo um retorno abaixo da média, né? Então, se você quer ter retornos positivos, eu acho que a Suno pode te ajudar a ter melhores investimentos. E a Black Friday é uma oportunidade de você adquirir os nossos relatórios, né, e a nossa inteligência num preço mais barato, tá bom? Então não deixe de aproveitar a Black Friday, vamos botar o link aqui na descrição. A gente se vê nos próximos vídeos.